Então vamos abrir Mateus 6,19. Mateus 6,19. Mateus 6,19. O... Antes de eu vos ler este versículo, eu quero-vos contar algo que aconteceu. Eu tenho estado a ouvir uma bênção da vida de um irmão nosso e ele contou que recebeu uma carta de uma pessoa que lhe enviava uma oferta. E nessa carta ele dizia o seguinte, que ele tinha sido abençoado. Ele diz que fazia desenhos, desenhava, que não eram, pronto, fazia desenhos, pinturas, e tinha feito uma exposição e nunca tinha vendido nada. Mas ele propôs isto no coração dele e disse, Senhor, se eu conseguir vender, eu dou metade do valor como oferta para o irmão tal, para a obra que ele está a fazer. E ele diz que nunca tinha vendido nada naquela cidade. Nunca. Pois foi logo no primeiro dia, vendeu logo. E ele na carta que escrevia dizia exatamente aquilo que eu vos vou ler. Ele dizia, eu quero acumular na minha conta no céu. Eu mal ouvi esta passagem, eu conheço essa passagem e fui à procura dela e aqui está. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em Mateus 6, há uma descrição de várias coisas. Entre elas, como devemos orar, como devemos proceder, inclusive a oração do Pai Nosso. Não é? Mas no final deste capítulo, Mateus 6,33, formos até ao final, Mateus 6,33. Diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está a dizer para nós não olharmos para as circunstâncias que estão à nossa volta, não olharmos para aquilo que temos ou não temos, mas para olhar para Ele. E ao buscar o reino de Deus, tudo o resto nos é acrescentado. Toda a falta que nós temos nos é acrescentada, tudo aquilo que nós necessitamos nos é acrescentado. Eu sei, parece loucura, não é? Mas se eu não tivesse vivido na minha própria vida, eu não falaria com tanta certeza. Eu sei do que eu estou a falar. Eu sei mesmo do que eu estou a falar. E sei que Deus supre as nossas necessidades. E sei que buscando o reino de Deus, tudo o resto nos é acrescentado. Tudo aquilo que nós precisamos, as nossas faltas, o que nós precisamos daqui e dali, Deus supre. Ele é Deus. Então vamos semear em nome de Jesus. Tudo fizeste, obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, te agradeço,
meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada temos falta porque confiamos em ti. E sabemos também que nada vamos ter falta. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Amém. Vamos abrir em Efésios 6:10. Efésios 6:10. A mensagem que eu vos trago hoje tem o título Poder. Poucas vezes. Poucas vezes. Se calhar nós temos visto o poder de Deus em atuação. Mas Ele se quer manifestar mais vezes. Ele se quer manifestar esse poder para conosco. Mas esse poder só vai poder acontecer se nós dependermos dele completamente. Se nós acreditarmos nele e o buscarmos para isso. Ninguém vai ter um objeto, seja ele qual for, se você não buscar a Deus por ele. Eu estou a falar buscar de Deus. Se você precisa de alguma coisa, você tem que buscar a Deus, pedir a Deus para que Ele possa trazer. Mas se você não buscar, você não vai ter. Quer dizer, há alturas em que Deus sabe o que é que nós necessitamos, sabe o que é que nós precisamos, e por uma conversa que nós temos, e Deus sabe as nossas necessidades, e então Ele acaba por nos trazer. Mas a maioria das vezes, se não 90%, tem a ver com aquilo que nós pedimos a Deus. Se pedimos para alguma coisa acontecer que é espetacular, ele vai acontecer, porque estamos a pedir. E eu quero que você entenda que o poder de Deus se manifesta ou não nas nossas vidas através da nossa vida de oração, através do buscar a Ele constantemente, de crer nele, de esperar nele, de confiar nele. Deixem-me contar algo que aconteceu com este homem. Este homem que eu estou-vos a falar chama-se George Muller. Este homem construiu 5 grandes orfanatos numa altura muito difícil na Inglaterra. Ele já tinha construído 3 e queria construir mais 2. E ele então queria um terreno, um determinado terreno. O que é impressionante é que ele podia dizer assim, não, eu orei, Deus abençoou-me e trouxe o terreno. Fim. Não. Tudo aquilo que às vezes acontece connosco e que nós paramos ao mínimo obstáculo. Desistimos quando as circunstâncias não ficam tão boas, só quando nos é favorável. E depois nós dizemos, mas eu orei, porque é que isto está a acontecer? Então o que é que lhe aconteceu a ele? Ele viu o terreno, era exatamente aquilo que ele queria, e ele começou a receber obstáculos. O primeiro obstáculo foi o dono. Queria um volume, queria muito dinheiro para o terreno. Segundo obstáculo, ele descobriu que a Companhia das Águas queria construir um depósito de águas naquele terreno. Terceiro obstáculo. O terreno estava arrendado por mais 2 anos. Até ele começou a orar por estas 3 coisas para que Deus removesse estes obstáculos. Apesar de ele ter orado por aquele terreno, que era aquele terreno que ele queria,
estes obstáculos vieram e então ele começou a orar pelos obstáculos. Depois de orar há algum tempo, até ele começou a ir falar com as pessoas. Primeiro, foi falar com a pessoa que estava com o terreno arrendado, que só havia 2 anos, era que poderia libertar o terreno. E ele precisava do terreno ao final de 6 meses. Foi falar com ele e explicou-lhe a situação, explicou-lhe tudo. O senhor pediu um tempo para pensar e depois falou com ele, uma semana depois, e disse-lhe: olha, por causa de tudo aquilo que é, para o que você vai fazer, eu estou disposto a abdicar do terreno, claro, por uma compensação, por causa de, por eu ter o terreno arrendado mais um tempo, ter uma compensação financeira. E ele concordou perfeitamente e era justo, o homem já tinha pago, ou que estava a pagar, era justo que recebesse alguma compensação por aquilo. Foi falar com a Companhia das Águas e viraram-se para ele estar descansado, que eles só iriam utilizar uma parte do terreno, uma parte pequena do terreno, ou até poderiam até nem utilizar, pronto, porque ainda estava em estudo. E ele, outro caso que ficou resolvido. Agora, faltava o caso do dono do terreno que queria uma soma muito grande para o terreno. Ele orou, e depois foi falar com ele. Quando foi falar com ele, falou com ele para que baixasse o valor e baixasse ainda bastante. E ele baixou bastante ao nível que ele achava que era justo para o terreno. Muitas das vezes nós oramos pelas situações e pensamos, pronto, já está. E às vezes vêm-nos obstáculos e nós temos que vencer esses obstáculos continuando a orar, continuando a confiar, não largando as coisas. E só assim nós vemos o poder de Deus a atuar à medida que a nossa confiança aumenta nele e dependemos de Deus. Não do conhecimento, não do nível financeiro que temos, não da capacidade que temos, não disto, não disto, não. Só, unicamente, exclusivamente de Deus. Até como é que ele vai fazer? Essa é a glória toda. É que não sabemos como é que ele vai fazer. Mas ele vai fazer. Glória a Deus. E eu quero que você entenda uma coisa. Isto é muito importante. Nós cristãos muitas das vezes acreditamos em Deus. Acreditamos em Deus. Mas quando começamos a lutar, a primeira coisa que lutamos é contra pessoas. E Deus diz que nós não estamos nesta terra para lutar contra pessoas. Eu quero-vos ler em Efésios 6:10, como eu vos tinha dito para abrir: "Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Nós não temos que lutar contra pessoas. Muitas das vezes são-nos apresentados os problemas através de pessoas. São pessoas, às vezes, que nos causam os problemas, mas não é contra elas que temos que lutar. É contra o diabo que levantou esses problemas. É contra as circunstâncias que são levantadas pelas astutas ciladas do diabo que se levantam contra nós. E é contra ele. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus, logo no princípio de eu ser cristão, mostrou-me de uma forma muito simples como é que funcionava o reino de Deus a nível de luta. E então Deus me mostrou 2 exércitos. E caso você não saiba, os 2 exércitos têm de ser mantidos. Isto quer dizer, eles precisam de armas, precisam de comida, precisam de vir, pronto, precisam de ser mantidos com tudo necessário para poder continuar a lutar. E Deus me mostrou que cada vez que nós oramos contra o diabo, nós fazemos parar o alimento que está a chegar a essas pessoas que estão a atacar contra nós. Fazemos parar de chegar as munições, os pensamentos. Tudo para que chega a esse exército. E esse exército, sem essas coisas, cai por terra.
Quando nós lutamos contra o diabo, estamos a fazer parar as intenções dele, que ele está a mover as pessoas. Há pessoas, às vezes, que se voltam contra nós e quando chegam ao fim dizem que nem sabem porque é que fizeram aquilo. Porque foram usadas. E nós temos que entender isso. Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra aqueles que nos querem atacar. Mas é o diabo que nos quer atacar. Não são pessoas. Não são pessoas. Eu quero-vos mostrar uma resposta que Jesus deu. Para você entender. Você entender. Vamos abrir em Lucas 9:54. Lucas 9:54. Eu quero com isto que você entenda porque é que eu vos trago versículos para provar o que eu estou a falar, para que a sua fé não dependa do que eu falo, mas do que Deus diz. Nas situações que aconteceram com Jesus, nas situações que aconteceram com discípulos, nas situações até do Velho Testamento. Para que o poder de Deus se possa manifestar nas nossas vidas, nós temos que perceber e entender como Deus opera. E o desejo do próprio Deus, que é muito importante. Aqui, o que é que aconteceu? Jesus estava a pregar de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ia pregando e chegou uma altura que entrou numa cidade ou numa aldeia onde não foi recebido. Não quiseram que ele ficasse lá, quase que o expulsaram. Os discípulos ficaram muito chateados. E vejam o que é que diz Lucas 9:54. Lucas 9:54. E em Lucas 9:54 diz: E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que deixa fogo do céu e com os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Nós, como cristãos, se agora nos atacassem, o que é que fazíamos? Ei, venha fogo do céu e destrua-os. Mas é isso que Deus, que Jesus deseja? Não, não é isso. Nós temos que entender, nós estamos sobre a terra e que vai sempre haver oposição. Mas entenda uma coisa, é Deus que nos concede a vitória. Portanto, estamos garantidos que vamos vencer. Ouça, não é por acaso que o exército que Davi formou, eles tinham uma certeza absoluta quando iam para batalhas iam vencer. Porquê? Porque Deus era com eles. O mesmo agora acontece connosco. Nós vamos vencer as situações. Nós vamos ultrapassar as situações. Vamos vencer. Vamos conseguir. Porquê? Deus é connosco. Se Deus é por nós, ninguém consegue ser contra nós. Eles podem levantar obstáculos, eles podem levantar isto, podem levantar aquilo, mas nós temos a certeza que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Nós já vencemos no nome de Jesus. Embora, eu sou sincero, muitas das vezes não parece isso. Muitas das vezes parece que é impossível, que não vai dar, não vai resultar. E Deus, à última hora, parece que chega lá e faz assim, agarra nas coisas e vira. Mudou. Deus pode influenciar pessoas que estavam decididas a fazer uma coisa, a decidir a não fazer. Deus pode mudar leis. Deus pode fazer tudo. Pode evitar guerras. Ele pode fazer tudo. O poder dele é imenso. Mas nós acreditamos nisso. É que se não acreditamos nisso, se baixamos os braços à mínima oposição, não, ouça, derrotado é aquele que desiste, não aquele que continua. Esse nunca é derrotado.
Nunca, 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 nunca. Você tem que continuar sempre. Você orou por algo, você continua a dizer obrigado, Pai, que eu já tenho. Obrigado, Pai, que eu já tenho aquilo que eu te pedi. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Eu não importa as circunstâncias que me estão a acontecer, não importa o que está a vir daqui e dali, eu já tenho no nome de Jesus. Eu confio em Ti, foi isso que te pedi, é isso que eu recebo, é isso que eu tenho. Não vamos largar as coisas das mãos, não vamos perder, vamos vencer no nome de Jesus. O poder de Deus tem que ser manifesto e o poder de Deus é para abençoar. Ouça, o poder de Deus é para abençoar não só a nós, mas a todos. Cuidado com isto. Deus, quando dá uma benção, não é dar uma benção dá a benção a uns para tirar a outros. Não, dá a benção para que os outros também sejam abençoados. Você entende? Quando alguém semeia na igreja, você que pensa que Deus quer o dinheiro para fazer com que a igreja vá mais longe, e glória a Deus que é para isso, mas pensa que quem deu não vai ser abençoado, você está completamente errado. Porque a pessoa está a semear, vai ser abençoada. E quanto mais a pessoa acredita nisso, confia nisso e faz, mais abençoada é a sua vida. Eu fiz uma coisa há anos atrás. Há anos atrás eu fiz uma coisa. Eu dei um objeto. Porque eu dei um objeto. Anos mais tarde, eu recebi esse objeto. Você entende? Tudo o que o homem semear, isso vai colher. É garantido. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Só se semeia boas palavras. Só se semeia fé, confiança, amor. É isso que você vai receber na sua vida. Você é obediente, você recebe obediência na sua vida. Obedecem-lhe a si também, porque você está a ser obediente a outros. A vida funciona assim. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Agora não vamos baixar os braços. As circunstâncias não é para baixar os braços. Nunca para baixar os braços. Haja o que houver. Esteja o que esteja a acontecer. Digam-nos o que disserem. Venha de onde vier. Maior é o nosso Deus que tudo o resto. Nós não podemos desistir. Desistir é que é a derrota. Desistir é que é. Quando os discípulos viraram-se e disseram: Senhor, queres que desça fogo dos céus? Exatamente como tivemos a ler. Queres que desça fogo dos céus e os consuma? E Jesus os repreendeu. Existe uma passagem bíblica onde isso acontece. E eu quero vos levar lá para você entender que o poder de Deus se manifesta. 1 de Reis 18, 24. No Velho Testamento, 1 de Reis 18, 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira de Reis 18, 24. Uma das coisas impressionantes nesta passagem bíblica é que o povo de Deus, infelizmente, no Velho Testamento, ora se afastava, ora se juntava a Deus. Cada vez que se afastava de Deus, cada vez que duvidava do poder de Deus, tinha problemas. E cada vez que se juntava a Deus era abençoado, e muito abençoado. Só que o povo às vezes esquecia disso. Atualmente estava numa época em que eles adoravam outras coisas que não a Deus. Adoravam outro Deus que não o Deus verdadeiro. Adoravam imagens, inclusive. E então diz aqui em 1 de Reis 18, 24. Agora Elias agarra agora, vai perante, manda reunir toda a gente, pede ao rei para reunir toda a gente se reuniu, todo Israel se reuniu, e ele então fala esta coisa, fala isto.
Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que o Deus que responder pelo fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Porque o Deus que manifestar com poder, esse é Deus. O quê? O fogo ia destruir pessoas? Não, não era isso. Nós já vamos ler mais à frente, você já vai perceber. Então, foi feito um holocausto. O que é? Foi feito um altar de pedras, colocaram lá um bezerro, e então prepararam o bezerro, prepararam a lenha, prepararam tudo. E então, o que é que acontecia? Os dois altares foram feitos, um primeiro, depois o de Elias, e quando Elias, é no versículo 27 e 28, 27 e 28, desde a manhã até ao meio-dia, aqueles que não adoravam a Deus, que adoravam a outros deuses, agarravam e clamavam, e tiveram a clamar a manhã toda. E Elias chegou a uma altura, já estava a gozar, já estava a brincar com aquilo tudo. Poxa, mas o vosso Deus está a dormir, é? E então no 27, 1 de Reis 18, 27 diz: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E clamavam com grandes vozes e se retalhavam com facas e lancetes, conforme o seu costume, e até derramavam sangue sobre si. Porque era assim que eles achavam que deviam buscar o Deus deles. E Elias, que conhecia o verdadeiro Deus, ele zombava deles. Ele já chegou a uma altura que estava a brincar. E então, para provar o poder de Deus, Elias agarra e faz o seguinte, no versículo 37, 1 de Reis 18, 37. Antes de Elias orar a Deus, manda dizer o seguinte: o holocausto está feito, o altar está feito, está tudo feito, já tem a lenha, tem tudo, mas agora metei água em cima dele. Ora, nós sabemos que aquilo que tiver com água dificilmente vai pegar fogo. Se houver madeira que estiver encharcada com água, ela não vai pegar fogo. Então Elias agarrou e mandou meter uma vez água, 2 vezes água, 3 vezes água, até que ficou tudo tão encharcado que até à volta do altar estava tudo cheio de água. O que é que ele estava a tentar provar? Estava-lhes a mostrar que o Deus tem o poder de fazer tudo, mesmo quando tudo é impossível pegar fogo. Mesmo quando é impossível, Deus faz. E agora vejam a oração de Elias. 1 de Reis 18, 37. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É disto que nós temos que esperar do nosso Deus. Do quê? Que venha fogo dos céus? Não. Que o poder de Deus se manifeste, que todos vejam. Que todos à nossa volta reconheçam. Só Deus podia fazer isto. Só Deus tinha a capacidade de poder acontecer isto ou aquilo. Só Deus. Só Deus. Eu lembro-me de ter uma reunião em Beja e eles agarravam e diziam que não dava. E eu insistia. Quando eu acabei a reunião, vieram ter comigo e diziam:
é preciso ter muita fé para poder ter uma reunião aqui. E eu disse, não, Deus é que tem o poder. Deus é que tem o poder. Somos nós somos apenas instrumentos, nós confiamos nele, andamos para a frente com ele e ele opera nas nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos que esperar situações destas, onde o impossível, o completamente impossível, seria que se ele não tivesse água, aquilo pegava fogo. Será que vinha fogo dos céus alguma vez? Mas poderia acontecer e pegar fogo? Não, encharcado de água. É impossível arder. Não se consegue atear nada encharcado de água. Não, mas o fogo de Deus veio e destruiu tudo e consumiu tudo, até as pedras. Foi tudo. Até a água. Elias propôs o seguinte: o Deus que responder pelo fogo, esse será Deus. O nosso Deus responde. Muitas das vezes através de circunstâncias que para nós parecem impossíveis, de formas impossíveis. Ele é Deus. Ele é que tem o poder. Ele tem todo o poder. E é disso que nós temos que esperar nas nossas vidas. Não é de viver uma vida cristã sempre na defesa. Sabe o que é na defesa? Eu não percebo muito futebol. Mas sei que às vezes eles agarram e metem toda a gente à defesa. E está tudo ali à defesa, e está tudo à defesa. Para quê? Para evitar que haja golos. Mas outras vezes jogam ao ataque. E quando jogam ao ataque, já proporciona mais golos à equipa deles. A maioria dos cristãos, muitas das vezes, joga muito à defesa. Vem uma circunstância e vai a Deus orar: a Deus, ajuda-me nesta circunstância, ajuda nisto, ajuda naquilo, livra-me disto, livra-me daquilo, livra-me da coisa. Muito à defesa. Não jogando ao ataque. Em que nós dizemos: não, eles podem vir por um caminho, mas têm que fugir por 7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não sou atingido. É o que a palavra de Deus diz para nós. E nós temos que confiar no poder de Deus, no poder de Deus, no poder de Deus que está ao nosso alcance, que é por nós. E é nesse poder que nós temos que agarrar e continuar a confessar, a confiar o nosso Deus. O que eu gosto de toda esta passagem bíblica, a parte que eu gosto mais é esta. E vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. E ouça, você na Bíblia vai haver várias vezes passagem destas, em que pessoas que não têm Deus reconhecem que só Ele tem Deus. Só aquela pessoa que recorreu a Deus tem Deus. Aconteceu com José. Aconteceu com outros homens de Deus, em que reconheciam que eles tinham Deus e que o Deus deles era grande. Aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Com eles aconteceu e que foram reconhecer, em que o rei reconheceu: só o Senhor é Deus. E é assim que tem que acontecer nas nossas vidas. É que as pessoas vão olhar para nós e vão ver: só o Senhor é Deus. E vão dar glórias a Deus, buscando a Ele, em vez de buscar os outros, por causa do poder que está a acontecer. Porque nós estamos a confiar em Deus. Deus se está a mover no seu poder. Mas atualmente, muito mais nós podemos ver. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Eu quero-vos levar ao Novo Testamento. Lucas 9, 1. Lucas 9, 1. E aqui vemos Jesus a dar poder ao homem. Você tem que entender que Jesus o que fez na época foi uma revolução autêntica. Jesus não veio,
ouçam, não veio só com uma ideia nova, ele não veio só mostrar o Pai ao povo, mas ele também veio com virtude e poder. E com essa virtude, com esse poder, ele expulsava demónios, ele curava pessoas. Era manifesta a toda a gente o poder de Deus na terra. Por isso é que o povo o tinha em consideração e honrava-o a ele. Por isso é que o povo, na entrada de Jerusalém, o exaltou. Mas Jesus sabia que vinha para morrer. Mas eu quero que você entenda que Deus quer que isto aconteça nas nossas vidas, quer que aconteça nas nossas vidas cristãs, que o poder de Deus seja manifesto aos outros para que eles vejam que há Deus conosco. Veja o que é que diz, Lucas 9, convocando os 2 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios e para curarem as enfermidades. E enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E você dizia, pô, mas isso foi os apóstolos. Lucas 10, 1. Agora vamos para o próximo capítulo. Lucas 10, 1. Lucas 10, 1. E em Lucas 10, 1 diz: E depois disto, depois do quê? Depois de ter designado e dado poder a 12, não é? Os apóstolos, depois disso designou o Senhor ainda outros 70. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. Ele designou mais 70. E esses 70 trouxeram novidades para Jesus. Porque eles estavam espantados com o que estava a acontecer. E então em Lucas 10, mais abaixo, 17, vamos ao 17, Lucas 10, 17. Estes 70 voltaram e vieram ter com Jesus e traziam novidades com eles. E eles diziam, e voltando os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, pelo nome de Jesus, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus, eu via Satanás como um raio a cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu quero parar aqui. Quero que você se lembre dos versículos que eu falei anteriormente. Qual foi o versículo que eu falei anteriormente? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. O que lá está escrito em Efésios 6. Nós não vamos abrir. Eu só vos estou a relembrar que eu comecei por dizer isto. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra o diabo. Contra aquilo que ele tenta levantar contra nós. Não contra pessoas, nunca contra pessoas. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, toda a força do diabo, toda a força do inimigo, e nada vos fará de nós. Só através deste versículo nós temos que ter a confiança de que tudo o que seja levantado contra nós vai cair por terra e não vai conseguir ir a lado nenhum, porque nada nos fará dano algum. Nós temos que agarrar e começar a... eu achei muito... Eu não sou sincero, eu nunca comi sushi. Nunca comi sushi. Eu acho aquilo um pouco esquisito. Eu também, como não gosto muito de peixe, pronto. Mas eu achei muito giro uma coisa que uma pessoa disse. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Foi o que a pessoa disse sobre aquele alimento. Eu achei piada aquilo que a pessoa disse. Mas realmente, quando nós lemos a palavra de Deus, nós estranhamos.
É uma coisa diferente do que é normal. É diferente do que nós estamos à espera. É diferente do que como nós temos vivido toda a vida sobre a Terra. É estranho. Mas à medida que você lê mais a palavra de Deus, à medida que você entra mais na palavra de Deus, depois entranha-se dentro. E então essa palavra para nós se torna viva. Porque nós confiamos na palavra que Deus disse, as coisas começam a acontecer. E mais fé nós vamos ganhando porque estamos a confiar. Por isso estranha-se, depois entranha-se. Achei muita piada esta palavra que foi dita, mas é exatamente isso. Nós estranhamos a palavra de Deus. Mas à medida que buscamos mais para nós, ela entranha-se dentro de nós. E ela começa a fazer algo, uma transformação dentro de nós, que nos traz vitórias, vitórias e vitórias. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força, toda, não é alguma, é toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Há anos atrás, uma pessoa minha conhecida veio ter comigo com a esposa. Eu não sabia de nada. Eu era guarda noturno, na altura estava de serviço, e esse meu colega estava de folga, parámos o carro um ao lado do outro, e como costume, e estávamos a falar. E de repente a esposa dele começa a apontar para mim. E fiquei, o que é que a esposa dele está a apontar para mim? Porquê? E ele olhou para mim e disse, ela está a dizer que tu sabes. E eu, mal, eu sei o quê? Eu nem conhecia a senhora, eu sei. Eu desviei o carro, saí do carro, perguntei ao meu colega se podia ir para o lado dela. Quando fui para o lado dela, eu comecei a perguntar e a tentar perceber porque é que ela estava a dizer isto. Para que o próprio marido ouvisse, porque eu não conheço a senhora sequer. Ela estar a dizer isso está a pôr em causa o meu bom nome até. Mas eu percebi depois porque é que ela estava a dizer isso. Ela já tinha ido numa cartomante, tinha de uma bruxa, tinha ido e tinha-se manifestado lá. E quando eu ouvi isso, vi logo o que é que estava a passar. E eu virei-me e disse assim, comecei-lhe a explicar o plano da salvação. A explicar que Deus tinha vindo à Terra para abençoar e que disse, e Jesus, mal disse a palavra Jesus, parecia que tinha largado uma bomba dentro do carro. Ela agarrou, abriu os olhos, olhou para mim, olhou para o marido e disse, vai começar. E começou com o corpo, parecia um ataque epilétrico dentro do carro. Começou a olhar para mim, a falar com outra voz, eu costumo, para me ter medo. E eu comecei a repreender. E quando comecei a repreender, ela tentou morder a minha mão. E quando tentou morder a minha mão, eu afastei-me com a minha mão. Mas o primeiro pensamento que veio à minha cabeça, mas estás com medo de quê? E eu meti lá a mão outra vez. E continuei a repreender. E depois vi uma coisa a acontecer que eu nunca tinha visto. Ela tentava me morder e não conseguia. Os dentes dela ficavam no ar. Não conseguia me morder. Nada nos fará dano algum. Nada. O diabo pode levantar seja o que for. Nada nos fará dano algum. Pare de andar como o mundo anda. Pare de confiar no que as pessoas dizem. Confie no que Deus diz. E você vai prosperar. E você vai ver o poder de Deus na sua vida. Não acredite no que os outros dizem. Não acredite nas possibilidades. Não acredite, não tens problemas por causa disto. Não, eu não tenho problemas porque eu tenho Deus. Isso para mim é o suficiente. Entenda que Deus é que faz tudo por nós. Não é o mundo. Não é as pessoas. Não é os conhecimentos. Não é o dinheiro. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você entenda de uma vez por todas que é de Deus que nós dependemos. Para todas as coisas.
É Ele que nos concede o poder. É Ele. Sabe o que é que Jesus disse quando partiu? Não, vamos abrir. Eu sei que eu estou à procura, mas eu sei de cor, não é? Mas vamos abrir primeiro, antes de eu vos abrir outro, vamos abrir em Mateus 28, 18 e 20. Mateus 28, 18. Para você entender de uma vez por todas. Para você depender da palavra de Deus e não depender porque eu disse, porque eu falei, por coisas que aconteceram na minha vida. Estas coisas me deram fé a mim, confiança a mim. Eu só vos conto, não para você dizer, não, você realmente focar. Não. Eu só fiz o que fiz porque tenho Deus. O mesmo Deus que você tem, que você é capaz de fazer, que você vai fazer no nome de Jesus. E eu quero que você veja, Mateus 28, 18. Isto é Jesus a falar. E chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem o poder sobre tudo. Acabou. Você entende agora porque é que Jesus disse, tudo o que pedires ao Pai em meu nome eu o farei? Você entende, se vós estiveres em mim, fazer as mesmas obras que eu faço? Você agora entende porque é que a palavra de Deus diz, se vós não estiveres em mim, nada podeis fazer? Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E agora, o que é que diz? Ele ficou com o poder? Não. Portanto, no versículo 19, portanto, ide, porque eu tenho o poder, ide, em meu nome. Ensinai a todas as nações, batizando-as no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, por favor, pense comigo. Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível na sua vida? Há? Não há. Você tem Deus consigo. Você tem Deus consigo. Jesus está ao seu lado. Você o aceitou, você o busca, você confia nele. Ele está consigo. Vamos agora a Marcos. Marcos 16. Marcos 16, 15. Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos em que explicam como Jesus andou sobre a terra, o que ele diz, os feitos de Jesus e o que ele disse. E o que nós vimos foi algo visto por Mateus. Me é dado todo o poder. Agora vamos ver algo visto por Marcos. E disse-lhes, Marcos 16, 15, e diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, aos que acreditam, aos que confiam no poder de Deus. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e estes, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. E depois vemos em Atos tudo o que acontecia através das mãos dos apóstolos e através dos discípulos, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que receberam Jesus e que foram transformados. Entre eles, o apóstolo Paulo, que nem sequer andou com Jesus, mas que Jesus apareceu à sua frente. Ele apareceu num dia em que o sol ao meio-dia estava muito forte e Jesus resplandeceu ainda mais forte que o sol, de tal forma que Paulo ficou cego. E fosse cego durante 3 dias. E durante 3 dias esteve a orar e durante 3 dias não comeu por causa da experiência que teve. E então
Jesus apareceu a outro discípulo e disse: vai lá ter com ele, impõe as mãos para que ele seja curado, porque ele é um vaso escolhido para fazer para mim. As experiências não foi só, e ouça, Paulo fez mais que todos os apóstolos. Paulo, que não andou com Jesus, fez mais que todos os apóstolos, pregou a mais gente, instituiu mais igrejas em todo lado, fez mais do que aqueles que andaram com Jesus. Portanto, não me venham dizer que só é os apóstolos, por favor. Não me venham dizer que o poder está limitado àquela altura, há 2000 anos atrás, por favor. O poder de Deus é para hoje, para agora. Para você ser liberto, para você ser abençoado, para você ser curado no nome de Jesus. Jesus é por nós. O poder de Deus é por nós. Portanto, agarre-se a Deus. Não se agarre às circunstâncias que estão a correr mal. Ouça, nesta terra é suposto correr mal. Mas nós temos a vitória no nome de Jesus. Nós temos Deus. Já temos a vitória no nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. E hoje vamos fazer uma coisa diferente. Foi isso que eu senti. E por isso Deus me deu o título e me disse, me mostrou. E nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos orar, sim. Mas vamos orar de uma forma diferente. Todo aquele que esteja com dores, que esteja a ver estes vídeos ou que esteja aqui, vai colocar a mão no sítio onde tem dores. E nós vamos orar. Você vai colocar a mão no sítio onde tem dores. Quer você esteja a ver este vídeo foi gravado, hoje é dia 15, não é? Hoje é dia 15 de agosto de 2021, mas pouco importa, porque a palavra de Deus, o poder de Deus não tem tempo. Você pode estar daqui a 100 anos a ver este vídeo e você vai ser curado, no nome de Jesus, por causa da oração que nós vamos fazer. E pouco tempo e pouca diferença pode ter muitos anos ou poucos anos o vídeo, não interessa. Você é curado no nome de Jesus. Então coloca a mão no sítio onde dói, onde você tem uma dor, onde você sabe que tem uma enfermidade, onde você sabe que tem um problema. Coloca a mão e ore conosco. Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus e sabemos que o Teu poder é imenso. Todo o poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. E é nesse poder que nós confiamos e nós falamos. E declaramos agora, todas as mãos estão colocadas em cima de enfermidades, em cima de doenças, em cima de problemas. Nós ordenamos no nome de Jesus que sejam curados no nome de Jesus. E declaramos cura total para todo o seu corpo, para toda a enfermidade. Ordenamos a enfermidade, ordenamos a dor que saia no nome de Jesus. Pai, nós falamos, em Ti confiamos e assim recebemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ouvir da sua parte que você foi curado. No nome de Jesus. Muitas bênçãos, uma boa semana e não se esqueça, agarre-se a Deus. Agarre-se a Deus. E Ele agarre-se no nome de Jesus. Amém.